Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo provocado por vocábulos iguais. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo já possuem uma acepção bem definida, dar-lhes uma outra para aplicar a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfibologia. O espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si mesmo outra coisa além da matéria é espiritualista, mas não quer dizer que acredite na existência de espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar esta última crença, espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e, por esse fato mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo suas próprias acepções. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se o quiserem, os espiritistas. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, mas liga-se também à doutrina espiritualista, da qual representa uma das fases. Tal é a razão pela qual leva no topo de seu título as palavras, filosofia espiritualista. Segunda. Outra palavra sobre a qual importa, igualmente, entender-se, porque é uma das chaves de toda doutrina moral e sujeita a numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um dá a essa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia seria representada por um termo próprio, evitaria muitas discussões, com um vocábulo certo para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica, ela não tem existência própria e cessa com a vida, é o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse de um instrumento quebrado que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, existiria uma só alma para todo o universo que distribuiria as fagulhas entre os diversos seres inteligentes no curso de sua vida. Após a morte, cada fagulha retornaria à origem comum confundindo-se no todo, tal qual os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, pois, nesta hipótese, existiria em nós mais que a matéria restando alguma coisa após a morte. Mas é como se nada ficasse, pois não restando a individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Conforme essa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade, sendo ela uma variação do panteísmo. Enfim, segundo outros, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais comum, porque, sob um ou outro nome, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo existe no estado de crença instintiva e independente do ensinamento de todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não efeito, é dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e não considerando senão o lado linguístico da questão, diremos que as três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas que demandariam, cada uma, um termo diferente. Essa palavra tem, pois, tripla acepção e cada uma tem razão, em seu ponto de vista, na definição que lhe dá. A falha recai, novamente, na língua,
por possuir apenas uma palavra para definir as três ideias. A fim de evitar equívocos, seria preciso restringir o sentido da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, é entender que se trata de pura convenção. Acreditamos ser mais lógico apoiar-se em sua acepção mais comum, porque chamamos alma, o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser não existisse e não fosse mais que um produto da imaginação, ainda assim seria necessário um termo para designá-lo. Na falta de um vocábulo preciso para definir cada uma das outras duas acepções, chamaremos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua fonte, comum a todos os outros seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é algo distinto e independente, podendo a vida existir sem a faculdade de pensar. A palavra vitalidade não traduz a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria existe em certas circunstâncias, segundo outros, e essa é a ideia mais comum, o princípio vital reside em um fluido especial, universalmente difundido, do qual cada ser absorve e assimila uma parte no curso da vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz, isso seria o fluido vital, que, segundo certas opiniões, representaria nada mais que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, há um fato irrefutável por ser resultado de observação e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e é independente da inteligência e do pensamento, visto serem a inteligência e o pensamento faculdades próprias a certas espécies orgânicas, enfim, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há aquela dotada de um senso moral particular que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Compreende-se que, com uma acepção múltipla, a alma não exclui nem o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma por uma ou outra das duas primeiras definições sem prejuízo do ser imaterial distinto, ao qual daria, então, um nome qualquer. Assim, essa palavra não é representativa de uma opinião, é um proteu que cada um amolda à sua maneira, daí a origem de tantas disputas intermináveis. A confusão toda seria igualmente evitada, mesmo servindo-se da palavra alma nos três casos, aí desde que lhe ajuntássemos um qualificativo para precisar o ponto de vista pelo qual a encaramos ou a aplicamos. Ela seria, então, uma palavra genérica, representando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral que se distinguiriam por um atributo, como com o gás, por exemplo, que se distingue ajuntando as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poderíamos, portanto, chamar, e isso seria talvez o melhor, de alma vital para designar o princípio de vida material, alma intelectual para designar o princípio da inteligência e de alma espírita para o princípio da individualidade após a morte. Como podemos ver, tudo isso é uma questão de vocábulos, mas traz uma questão mais importante para nos entendermos. Partindo daí, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens, a alma intelectual seria própria aos animais e aos homens, e a alma espírita caberia apenas ao homem. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma deverá se reproduzir frequentemente no curso deste trabalho, portanto, importa ser fixada no sentido que nós determinamos, a fim de evitar qualquer engano.
Vamos, agora, ao objeto principal desse ensinamento preliminar. Terceira. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e contraditores. Poderíamos responder a qualquer uma das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais se apoiam sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem que a luz foi feita somente para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, ou posições firmadas. Sinceramente desejosas de se instruírem. Nós lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento proferido irrefletidamente e com precipitação. Recordemos primeiro, em poucas palavras, sobre a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos postos em movimento. Vulgarmente têm sido designados com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiro na América, ou antes, que teria se repetido nessa região, porque a história prova que remonta à mais remota antiguidade, teria se produzido acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como barulhos insólitos e pancadas desferidas sem causa ostensiva conhecida. Dali, rapidamente propagou-se pela Europa e por outras partes do mundo, suscitando, a princípio, muita incredulidade. Entretanto, a multiplicidade de experiências não mais permitiria duvidar da realidade. Se esse fenômeno ficasse restrito ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ou causos da natureza e, mesmo, todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Não seria, pois, nada impossível que essa eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou por outros agentes desconhecidos, fosse a causa do movimento dos objetos. A reunião de várias pessoas, aumentando o poder de ação, parece apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla cuja potência está na razão do número de elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, ele existe na natureza, todos os astros se movem de maneira circular, poderíamos, portanto, ter, em menor escala, um reflexo do movimento geral do universo ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir, acidentalmente, nos pequenos objetos e sob certas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que impulsiona os mundos. Mas o movimento não era sempre circular, muitas vezes era brusco, desordenado, o objeto sendo violentamente sacudido, derrubado, levado a uma direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. No entanto, nada havia ainda nesses fatos, que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, desenraizar árvores, arremessar longe corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Supondo-se que os ruídos insólitos, os golpes desferidos não fossem um dos efeitos normais da dilatação da madeira ou de toda outra causa acidental, poderiam, todavia, ser produtos de uma acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos. Até aí, como pode ser visto, tudo podia voltar ao domínio dos acontecimentos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair dessa ordem de ideias, existiria ali a matéria a ser estudada seriamente e digna de fixar a atenção dos sábios. Porque não tem sido assim. É penoso de se dizer, mas isso cabe às causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano.
Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações talvez não lhe seja estranha. Que influência uma palavra não tem tido, muitas vezes, sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque este é o objeto mais cômodo. Todos sentam-se mais naturalmente à volta de uma mesa que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão pueris que não lhes parece nada impossível que certos espíritos de elite se acreditassem rebaixados por se ocuparem daquilo que convencionamos chamar de a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani fora por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria se julgado humilhado em se ocupar da dança das rãs? Alguns, no entanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram observar, para tranquilidade de consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não se ter produzido constantemente, à sua vontade e segundo o seu método de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e nós podemos dizer com Galileu, e, contudo, elas se movem. Diremos mais, os fatos estão de tal sorte multiplicados que têm hoje direito à cidadania, e que se trata apenas de encontrar uma explicação racional. Pode-se induzir qualquer coisa contrária à realidade do fenômeno pelo fato de não se produzir de uma maneira sempre idêntica segundo a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos da eletricidade e da química não estão subordinados a certas condições e deve-se negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições. Devemos estranhar que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cessar de se produzir quando o observador, firmado em seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo seguir conforme seus caprichos, ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos podem e devem existir novas leis. Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação constante, atenta e muitas vezes longa. Mas, objetam certas pessoas, há muitas vezes evidências de fraude. Perguntaremos, primeiramente, se estão realmente certos que exista fraude, e se não têm tomado por tal os efeitos para os quais não podem dar explicações, mais ou menos como esse aldeão que toma um sábio professor de física, fazendo experiências, como um destro escamoteador. Supondo mesmo que fraudes possam ter ocorrido. Algumas vezes, seria razão para negar o fato. Deve-se negar a física porque existem os prestidigitadores que se arrogam o título de físicos. É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, portanto, uma brincadeira. Uma pessoa pode se divertir um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador quanto para o mistificado. Haveria, além disso, em uma mistificação que se propague de uma extremidade do mundo a outra e, entre as pessoas mais graves, mais honoráveis e mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Quarta, se os fenômenos de que nos ocupamos fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como havíamos dito, no domínio das ciências físicas, mas não ocorreu assim, estavam destinados a nos colocar na pista de fatos de uma ordem estranha. Descobriu-se, não sabemos por qual iniciativa,
que a impulsão dada aos objetos não é somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, ofertava um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Existe, em efeito, um poder inteligente. Essa é a questão. Se esse poder existe, o que é ele, qual é sua natureza, sua origem? Está ele acima da humanidade? Tais são as outras questões que resultam da primeira. As primeiras manifestações inteligentes se deram por meio de mesas que se moviam e batiam, com um pé, um número determinado de golpes, correspondendo assim ou não, segundo a convenção, a uma questão posta. Até aí nada de convincente certamente para os céticos, porque poderiam acreditar em um efeito do acaso. Obtiveram-se, em seguida, respostas mais desenvolvidas pelas letras do alfabeto, o objeto movia-se, dando um número de golpes correspondente ao número de ordem de cada letra, formando assim palavras e frases em resposta às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com a questão provocaram admiração. O ser misterioso, que respondia assim, interrogado sobre sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio, deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Essa é uma circunstância muito importante a se notar. Ninguém havia imaginado os espíritos como um meio de explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Faz-se, muitas vezes, nas ciências exatas, hipóteses para se obter uma base de raciocínio, mas aqui não é o caso. Esse meio de correspondência era longo e incômodo. O espírito, e isto é uma circunstância digna de nota, indicou outro meio. Foi um desses seres invisíveis quem deu conselho de se adaptar um lápis a um cesto, ou a outro objeto. Esse cesto, posto sobre uma folha de papel, entra em movimento pelo mesmo poder oculto que faz mover as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça caracteres, formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., e isto com tanta rapidez como se escrevesse à mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, França e em diversos países. Eis os termos em que foram dados em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que, há vários anos, desde 1849, ocupava-se da evocação dos espíritos. Vá buscar no quarto ao lado o pequeno cesto, fixe-o a um lápis, coloque-o sobre um papel, e ponha-lhe os dedos sobre a borda. Pois, alguns instantes depois, o cesto entrava em movimento e o lápis escrevia muito legivelmente esta frase: isto que eu lhes falo, proíbo-vos expressamente de o revelar a qualquer pessoa, a próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis é apenas um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes, tem-se procurado a disposição mais cômoda, é assim que muitas pessoas passaram a fazer uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas de um poder particular que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder particular estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas e morais, todavia, imperfeitamente conhecidas, porque encontram-se médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. V.
Mais tarde, reconheceu-se que o cesto e a prancheta, na realidade, nada mais eram que um apêndice das mãos do médium, que tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornarão-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Esse é, hoje, o mais utilizado, tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é bem considerável e multiplica-se todos os dias. A experiência, enfim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações poderiam igualmente verificar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, e mesmo pela escrita direta dos espíritos, ou seja, sem a influência da mão do médium ou do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais, que não poderiam escapar a um observador atento, podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual o cesto move-se sob sua influência. Somente pela imposição dos dedos sobre a borda, o exame demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se patente quando duas ou três pessoas tocam, ao mesmo tempo, no mesmo cesto. Seria necessário, ao menos, concordância de pensamentos pelas quais pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Outro fato, não menos singular, vem acrescentar certa dificuldade: é a mudança radical da escrita de acordo com o espírito que se manifesta e cada vez que o mesmo espírito a reproduz. Seria preciso, portanto, que o médium transformasse sua própria escrita em 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse lembrar-se daquela que pertence a tal ou qual espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que são, na maior parte do tempo, em especial quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do alcance intelectual do médium, que, de resto, normalmente não tem consciência daquilo que escreve sob sua influência. Muitas vezes, não entende ou não compreende a questão proposta, porque pode estar em uma língua que lhe seja estranha, ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, enfim, ao cesto escrever espontaneamente, sem questão previamente proposta, sobre um assunto qualquer e de uma maneira inesperada. Essas respostas, em certos casos, têm um tal selo de sabedoria, de profundidade e de propósito, revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que só podem emanar de uma inteligência superior, impressa da moralidade mais pura. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma origem. Essa diversidade de linguagem só pode ser explicada pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa neste trabalho, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, portanto, os efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossa observação, que não se passam misteriosamente, mas à luz do dia, para que todos possam ver e constatar, que não é privilégio de um só indivíduo, mas de milhares de pessoas que o repetem todo dia, à vontade. Esses efeitos têm, necessariamente, uma causa e, no momento que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias têm sido elaboradas a esse respeito. Nós as examinaremos mais tarde e veremos se podem dar explicação de todos os fatos que produzem. Admitamos, entretanto, a existência de seres distintos da humanidade,
porque tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e observemos o que nos dizem. Sexta. Os seres que se comunicam, como já dissemos, designam a si mesmos, sob o nome de espíritos ou gênios, e tendo sido, alguns ao menos, homens que teriam vivido na Terra, constituem um mundo espiritual, como nós constituímos, durante nossa vida, o mundo corporal. Resumiremos, aqui, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que eles nos têm transmitido, a fim de responder, mais facilmente, a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, ele pode cessar de existir, ou não haver jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem-se, temporariamente, de um envoltório material perecível e sua destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que tenham chegado a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual perante as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Existem no homem três coisas: primeira, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital; segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo; terceira, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, de quem possui o instinto; por sua alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como tem lugar no fenômeno das aparições. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber; é um ser real, definido, que, em certos casos, pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem por sua perfeição, conhecimentos, proximidade de Deus, a pureza de sentimentos e amor pelo bem; esses são os anjos ou espíritos puros. As outras classes afastam-se mais e mais dessa perfeição; os das categorias inferiores estão propensos às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc., e se comprazem no mal. Em sua maioria, não são nem muito bons nem muito maus, mais brincalhões que maldosos; a malícia e a inconsequência parecem ser sua diversão; esses são os espíritos galhofeiros ou levianos. Os espíritos não permanecem eternamente na mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se verifica pela encarnação que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se continuamente até que tenham alcançado a perfeição absoluta; essa é uma forma de depuração, da qual saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma entra novamente no mundo dos espíritos de onde havia saído,
para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que deveremos ter tido múltiplas existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra, ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos tem sempre lugar na espécie humana, seria um erro acreditar que a alma ou espírito pode encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tem a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Ao retornar ao mundo dos espíritos, a alma reencontra ali todos os que havia conhecido na terra, e todas as existências anteriores retornam à sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria, o homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Os que se deixam dominar pelas más paixões e colocam todas suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproximam dos espíritos impuros, ao dar preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar, é toda uma população invisível que se agita à nossa volta. Os espíritos exercem, sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem um dos poderes da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados para os quais não encontramos uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, sustentando-nos nas provas da vida e ajudam-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos incitam ao mal, é para eles um gozo ver-nos sucumbir, assemelhando-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas têm lugar pela boa ou má influência que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir entre as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas têm lugar por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, no mais das vezes, graças aos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos manifestam-se espontaneamente ou sob evocação. Podemos evocar todos os espíritos os que animaram homens obscuros, assim como as personagens mais ilustres, qualquer que seja a época durante a qual tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos e obter, pelas comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, bem como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias nas quais predominam o amor pelo bem e o desejo sincero de instrução e melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas somente pela curiosidade e em toda parte onde se encontram maus instintos. Longe de obter-se com eles bons avisos, tampouco ensinamentos úteis, deles não se espera nada além de futilidades, mentiras, zombarias ou mistificações, porque se valem de nomes venerados para melhor induzir ao erro.
A distinção entre espíritos bons e maus é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, refletindo a mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos trazem em si a mais pura sabedoria e têm como objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, geralmente fútil e mesmo grosseira. Se dizem, algumas vezes, coisas boas e verdadeiras, na maior parte das vezes, falam coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Divertem-se com a credulidade e a custa daqueles que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando seus anseios com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, em toda a acepção da palavra, não existem senão nos centros sérios, nesses cujos membros estão unidos por uma comunhão íntima de pensamentos em direção ao bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, quer dizer, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria, que o homem que, desde este mundo, se desprende da matéria pelo desinteresse das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproximar-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus coloca em nossas mãos como prova, que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois quem abusa de sua força e poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos não há nada que possa permanecer oculto, o hipócrita será desmascarado e todas suas vilanias reveladas, que a presença, inevitável em todos os instantes daqueles com os quais agimos mal é uma das penas que nos estão reservadas, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na terra. Mas nos ensinam também que elas não são, de fato, irreversíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra, em suas diferentes existências, o meio que lhe permitirá avançar, segundo seu desejo e seus esforços, no caminho do progresso e na direção da perfeição que é seu alvo final. Tal é o resumo da doutrina espírita, como aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Veremos agora as objeções que lhe fazem. Sétima. Para muitas pessoas, a oposição das corporações científicas é, se não uma prova, ao menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que apregoam, aqui, contra os sábios, porque não queremos que digam que somos imprudentes, temo-los, ao contrário, em grande estima e ficaríamos muito honrados de contarmos-nos entre eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Quando a ciência tira suas conclusões da observação material dos fatos, apreciando-os e explicando-os, o campo está aberto às conjecturas, cada um constrói seu sistema que quer fazer prevalecer e sustenta-o com empenho. Não vemos, todos os dias, as opiniões mais divergentes sucessivamente preconizadas e rejeitadas, umas vezes rebatidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério de nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do prudente. Para as coisas evidentes, a opinião dos sábios é digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor que o vulgo, mas em fatos novos, em coisas desconhecidas, sua maneira de ver é sempre hipotética, porque não são, mais que os outros, isentos de preconceitos. Diria mesmo que o sábio pode ter mais preconceito que qualquer outro,
por uma propensão natural que o leva a sujeitar tudo ao ponto de vista de sua especialidade, o matemático não vê prova que não seja em uma demonstração algébrica, o químico reporta tudo à ação dos elementos, e assim por diante. Todo homem que tem uma especialidade concentra nela todas as suas ideias, afastado do assunto, ele quase sempre se confundirá, é uma consequência da fragilidade humana. Eu consultaria, portanto, de bom grado e com toda confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre o poder elétrico, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão sem que isso venha ferir a estima que lhes devo por sua especialização não terem mesmo a conta sua opinião negativa no que tange ao espiritismo, mais que teria do julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências comuns apoiam-se nas propriedades da matéria que pode ser experimentada e manipulada a nosso grado. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm vontade própria. E nos provam a cada instante que não estão aí por nosso capricho. As observações não podem ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos procedimentos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, como ciência, incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Ela não tem se ocupado disso e seu julgamento, qualquer que seja ele, favorável ou não, não teria nenhum peso. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios. Mas querer deferir a questão à ciência vale tanto quanto decidir sobre a existência da alma em uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo trata da existência da alma e de seu estado após a morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, pode procurar a alma e, porque não a encontra com seu bisturi, como se encontrasse um nervo, ou porque não a viu evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, pois pauta-se pelo ponto de vista exclusivamente material. Daí resulta que ele tem razão. Contra a opinião universal. Não? Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas estiverem difundidas, quando forem aceitas pelas massas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não deve estar muito distante, acontecerá com elas o que ocorre com todas as ideias novas que têm encontrado oposição, os sábios se renderão à evidência. Aceitarão, individualmente, pela força das circunstâncias. Até lá, é inoportuno afastá-los de seus trabalhos especiais, para constrangê-los a se ocupar de uma coisa estranha que não está em suas atribuições nem nos seus programas. Enquanto isso, os que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, pronunciam-se por negativas e troção dos que não concordam com seu parecer, esquecendo-se de que isso tem ocorrido com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade, expõem-se a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres negadores das ideias novas, inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, recebeu com risos a comunicação de Franklin XII sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar entre o número de comunicações da pauta, e dessa outra que fez a França perder o benefício da iniciativa do navio a vapor, declarando o sistema de Fulton 13 um sonho irrealizável. Essas eram as questões de sua alçada. Se, portanto, essas assembleias, que contavam com a elite dos sábios do mundo, receberam com zombaria e sarcasmo as ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria,
como esperar que uma questão estranha a seus trabalhos obtenha maior aceitação? Os erros de alguns, lamentáveis para sua memória, não poderiam tirar-lhes os títulos pelos quais adquirirão o nosso respeito. Mas será mesmo necessário um diploma oficial para se ter bom senso e... Será que, fora das esferas acadêmicas, haja apenas tolos e imbecis? Que se ponha os olhos sobre os adeptos da doutrina espírita, para ver se dentre eles só encontramos ignorantes e se o número imenso de homens de mérito que a abraça permite relegá-la à fileira das crenças vagas. O caráter e o saber desses homens valem bem o que se diz, porque se eles afirmam, é preciso, ao menos, que exista alguma coisa. Repetimos que, se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos aos movimentos mecânicos dos corpos, a investigação da causa física desse fenômeno voltaria ao domínio da ciência. Mas, desde que se trata de uma manifestação fora das leis humanas, ela foge da competência da ciência material, porque não pode se exprimir nem pelos números, nem pelo poder mecânico. Quando surge um fato novo que não é da alçada de nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e aceitar que isso é para ele um estudo novo, o qual não deve ser feito com ideias preconcebidas. O homem que acredita ser sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas apoiam-se sobre sua própria razão e por isso rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se honra apelarão a esse juiz para as rejeitar. Isso que chamamos de razão não é, muitas vezes, mais que o orgulho disfarçado, e quem quer que se acredite infalível coloca-se como igual a Deus. Nós nos dirigimos, portanto, aos que são muito prudentes para duvidar daquilo que não viram e que julgam o futuro pelo passado, não acreditam que o homem esteja chegando a seu apogeu, nem que a natureza tenha virado a última página de seu livro. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança, repentinamente, em uma ordem de coisas tão novas e tão grandes, pode frutificar apenas com homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados por uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam, a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não trazem a seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários, saberíamos menos, todavia, dar a certas pessoas que, para não diminuírem a sua reputação de pessoas de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou julgadas pelas pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem consideração dos que se prezam de urbanidade. Que, portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e de sua atenção abstenham-se, ninguém pretende violentar a sua crença. Que saibam, no entanto, que deveriam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a ele. Deve-se espantar de não se obter, muitas vezes, nenhuma resposta sensata às questões, graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e a queima-roupa, em meio de questões ridículas. Uma questão complexa demanda, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem queira adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico, começar pelo começo e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige ao acaso, a um sábio, uma questão sobre uma ciência da qual ele ignora os rudimentos, teria algum proveito? O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar uma resposta satisfatória. Essa resposta isolada seria forçosamente incompleta e, muitas vezes, por isso mesmo, ininteligível, ou poderia parecer absurda e contraditória.
É exatamente o que se dá nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se desejamos nos instruir com eles, temos de seguir-lhes o curso, precisamos, como entre nós, escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Temos dito que os espíritos superiores não vêm senão às reuniões sérias e nas que, sobretudo, creem numa perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas ponderadas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita das ocasiões de troçar e de se divertir à nossa custa. O que acontece, em uma tal reunião, com uma questão séria? Será respondida por quem? É como se no meio de um grupo de pessoas alguém lançasse essas questões: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas assim recreativas. Se querem respostas sérias, sejam mesmo sérios em toda a acepção da palavra e coloquem-se com todas as condições necessárias, daí então obterão grandes coisas. Sejam mais laboriosos e perseverantes em seus estudos, sem isso os espíritos superiores os abandonarão, como o faz um professor com seus alunos negligentes. Nona. O movimento dos objetos é um fato incontestável, a questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos nem de comunicações verbais, nem mesmo dessas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para os que têm visto e aprofundado o assunto, não é, em primeiro aspecto, muito independente da vontade para convencer um observador novato. Falamos, portanto, da escrita obtida com a ajuda de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como o cesto, prancheta etc. A maneira como os dedos do médium estão dispostos sobre o objeto desafia, como temos dito, a destreza mais consumada de poder participar, de qualquer forma da formação de letras. Mas admitamos, todavia, que, por uma hábil direção, ele pudesse enganar o olho mais atento. Como explicar a natureza das respostas, então, que estão longe de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E note que não se trata de respostas monossilábicas, mas, muitas vezes, de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado, sob a mão do médium mais estranho à literatura, nascem, por vezes, poesias de uma sublimidade e de uma pureza irrepreensíveis que não desmereceriam os melhores poetas humanos. O que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que se reproduzem em toda parte e que os médiuns multiplicam-se ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Sobre isso, temos apenas uma coisa a responder: ver e observar. As ocasiões não faltam, mas, sobretudo, observar muitas vezes, por muito tempo e segundo as condições determinadas. Ante a evidência, o que respondem os antagonistas? Estão, dizem eles, sendo enganados pelo charlatanismo ou brincadeiras ilusionistas. Nós dizemos que é preciso afastar a palavra charlatanismo onde não existem ganhos, os charlatães não exercem seu ofício gratuitamente. Isso seria, portanto, quando muito, uma mistificação. Mas por qual estranha coincidência esses mistificadores teriam se entendido de uma extremidade à outra do mundo para agir da mesma forma, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e nas línguas mais diversas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido. Como pessoas graves, sérias, honoráveis, instruídas pretendem semelhantes manobras e com qual finalidade? Como teriam encontrado nas crianças paciência e habilidade necessárias
Porque se os médiuns não forem instrumentos passivos, falta-lhes habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa faixa etária e certas posições sociais. Então acrescentamos, se não existe fraude, os dois lados podem estar sendo enganados por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade dos testemunhos é de certo peso, ou seria o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje com milhares de adeptos, não os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que entendemos a dúvida, mas o que não podemos admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso e que, sem respeito pelas conveniências ou ao valor moral de seus adversários, acusam, sem cerimônia, de ineptos todos os que não têm a sua opinião. Aos olhos da pessoa judiciosa, a opinião dos esclarecidos, que há muito tempo tem visto, estudado ou meditado um fato, será sempre senão uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, por ela ter podido fixar a atenção de homens sérios, sem nenhum interesse de propagar um erro, nem tempo a perder com futilidades. Entre as objeções há as mais consideráveis, pelo menos em aparência, porque permeiam observações de pessoas sérias. Uma dessas objeções é tirada da linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação que se supõe existir no caráter dos seres sobrenaturais. Se nos reportarmos ao resumo da doutrina que apresentamos anteriormente, veremos que os próprios espíritos nos mostram que não são iguais nem em conhecimentos, nem em qualidades morais, e que não devemos tomar ao pé da letra tudo o que dizem. Cabe às pessoas sensatas saber diferenciar o bom do mal. Seguramente, aqueles que deduzem que temos falado somente com seres malfazejos, cuja única ocupação é nos mistificar, não têm conhecimento das comunicações que têm lugar nas reuniões nas quais se manifestam apenas os espíritos superiores, de outro modo, não pensariam assim. É pena que o acaso os tenha servido tão mal e lhes mostrado apenas o lado delituoso do mundo espírita, porque não queremos supor que uma tendência simpática atraia para eles os maus espíritos em detrimento dos bons, os espíritos mentirosos. Ou aqueles cuja linguagem é repugnante por suas grosserias. Poderíamos concluir, quando muito, que a solidez de seus princípios não é assaz poderosa para preservá-la do mal, e como encontram um certo prazer em satisfazer sua curiosidade a esse respeito, os maus espíritos aproveitam para se introduzir entre eles, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos tendo em vista esses fatos seria também pouco lógico como julgar o caráter de um povo por aquilo que se diz e se faz em assembleia por alguns estouvados ou pessoas mal afamadas, a qual não comparecem nem os prandontes nem as pessoas sensatas. Essas pessoas se encontram na situação de um estranho que, chegando a uma grande capital pelo seu pior arrabalde, julga-se todos os habitantes pelos costumes e a linguagem desse bairro. No mundo dos espíritos há também desníveis sociais. As pessoas que estudam o que se passa entre os espíritos elevados serão convencidas de que a cidade celeste não contém apenas infratores. Mas, dizem eles, os espíritos elevados vêm até nós. Ao que lhes respondemos, não fiquem no subúrbio, vejam, observem e julguem, os fatos estão aí para todos, a menos que seja a eles que se apliquem estas palavras de Jesus, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste em ver, nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais aos quais dão lugar, a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu que adquire todas as formas para melhor nos iludir. Não acreditamos suscetível de um exame sério, portanto, não nos deteremos nela, acha-se refutada por aquilo que temos dito, achamos somente que se assim fosse, seria preciso convir que o diabo é, algumas vezes, bem prudente, bem racional e, sobretudo, bem moral ou que existam, também, bons diabos.
Como acreditar, de fato, que Deus permite ao espírito do mal se manifestar entre nós para nos perder sem nos dar, para contrabalançar, os conselhos dos bons espíritos? Se não o pode, não é poderoso; se pode e não o faz, é incompatível com sua bondade. Tanto uma como outra suposição seriam uma blasfêmia. Notem que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, partindo da premissa que podem existir apenas com a permissão de Deus, como acreditar, sem cometer impiedade, que Ele permita o mal em detrimento do bem? Uma tal doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. 11. É estranho, dizem, que apenas os espíritos de pessoas conhecidas se pronunciam. É o caso de indagar por que só eles se manifestam. Está aí o erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos que ilustres, que se designam por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que evocamos, a menos que seja um parente ou um amigo, é muito natural nos dirigirmos aos mais conhecidos do que aqueles aos quais não conhecemos. O nome das personagens ilustres impressiona mais, razão porque são mais notados. Acham, todavia, singular que os espíritos dos homens emanentes atendam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem de coisas insignificantes em comparação àquelas que realizaram durante sua vida? Isso não é nada espantoso para eles que sabem que o poder ou a consideração que tenham gozado neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Os espíritos confirmam isso nestas palavras do Evangelho: os grandes serão humilhados e os pequenos, exaltados, que deve ser entendido como a categoria que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra poderá encontrar-se entre os últimos; aquele diante do qual curvamos a cabeça durante a vida pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde artesão, porque, deixando a vida, deixa toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez esteja situado abaixo do último de seus soldados. 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores valem-se, muitas vezes, de nomes conhecidos e reverenciados. Quem, portanto, pode nos assegurar que esses que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre certos adeptos muito fervorosos da doutrina espírita, admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual controle se pode ter da sua identidade. Esse controle é, com efeito, muito difícil de estabelecer, se não pode ser de uma maneira autêntica, como por uma certidão de registro civil, pode-se ao menos por presunção, por meio de certos indícios. Quando o espírito de alguém que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, por exemplo, o de um parente ou de um amigo, sobretudo se está morto há pouco tempo, acontece, em geral, que sua linguagem está em perfeita relação com a característica que lhe conhecemos. Isto já é um indício da identidade. Mas a dúvida quase não deixa de prevalecer quando esse espírito fala de coisas particulares, recorda circunstâncias familiares que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho, seguramente, não se engana quanto à linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a de seu filho. Passam-se, às vezes, nessas evocações íntimas, coisas surpreendentes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido fica, ocasionalmente, aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica favorece a identidade.
Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa caligrafia se reproduz exatamente da mesma maneira. Cada vez que o mesmo espírito se apresenta, tem-se constatado, muitas vezes, que, principalmente para as pessoas mortas há pouco, essa escrita tem uma semelhança surpreendente com a que tinha em vida, tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de querer citar este fato como uma regra e, sobretudo, como constante, mencionamo-lo como coisa digna de nota. Os espíritos que chegam a certo grau de depuração estão livres de toda influência corporal, mas, quando estão completamente desmaterializados, esta é a expressão da qual se servem, conservam a maior parte das ideias, das inclinações e mesmo dos hábitos arraigados que tiveram sobre a terra, e esse é, portanto, um modo de reconhecimento. Mas encontramos, ainda em uma multidão de fatos, detalhes que somente uma observação atenta e sistemática pode revelar. Vemos escritores discutir seus próprios trabalhos ou suas doutrinas, aprovar ou condenar certas partes, outros espíritos lembram-se de circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte, todas as coisas, enfim, que são ao menos provas morais de identidade, as únicas que se poderia invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, portanto, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não existe razão para que não o seja em outros, e se não temos, para as pessoas cuja morte é mais remota, os mesmos meios de controle, dispomos sempre da linguagem e do caráter, porque, seguramente, o espírito de um homem de bem não se utilizará da linguagem de um homem perverso ou imoral. Quanto aos espíritos que se servem de nomes respeitáveis, logo se traem por seu linguajar e suas expressões. Aquele que se dissesse Fenelon, por exemplo, e fere-se, mesmo que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria, por isso mesmo sua fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que exprime permeiam a pureza de linguagem, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivos para duvidar de sua identidade. Do contrário, teríamos de supor que um espírito que só prega o bem pode, conscientemente, empregar a mentira, sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados pelos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, a quantidade de espíritos é incalculável, e estamos longe de conhecê-los todos, a maioria não tem mesmo nomes para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar e, muitas vezes portar o seu nome, porque é semelhante a ele e pode substituí-lo. Mas que importa, em verdade, que um espírito seja realmente o de Fenelon? Desde que somente diga coisas boas e fale. Como o teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito, o nome sob o qual se dá a conhecer é indiferente, e é, muitas vezes, um meio de fixar nossas ideias. O mesmo não ocorre nas evocações íntimas, ali, como temos dito, a identidade pode ser estabelecida pelas provas de algum modo evidentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de enganos, resultar em erros e, em muitos casos, em mistificações. É uma dificuldade do espiritismo prático, mas jamais temos dito que essa ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Nunca será demais repetir que demanda um estudo assíduo e, geralmente, longo. Não podemos provocar os fatos, necessário se faz esperar que eles mesmos se façam presentes e, muitas vezes, animados por circunstâncias às quais nem ao menos pensamos. Para um observador atento e paciente, os fatos são abundantes,
porque ele descobre milhares de nuances características que são, para ele, rasgos de luz. É assim nas ciências comuns, enquanto o homem superficial vê em uma flor apenas uma forma elegante, o sábio ali descobre tesouros pelo pensamento. 13. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros do ponto de vista de conhecimentos e de moralidade, é evidente que a mesma questão pode ter soluções opostas, segundo os conteúdos de suas respectivas categorias, como o fariam entre os homens se ela fosse proposta alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um zombeteiro. O ponto essencial é saber a quem estamos nos dirigindo. Mas, a isso, como se explica que os espíritos, reconhecidos como seres superiores, não estejam sempre de acordo? Diremos, primeiro, que além da causa já mencionada, há outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, independentemente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto fundamental ao qual o estudo dará a explicação, é por isso que dizemos que esse estudo requer uma atenção contínua, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, ininterrupta e perseverante. Levam-se anos para fazer um médico medíocre, e 3/4 da vida para fazer um sábio, como querer, em um momento, adquirir a ciência do infinito. Não nos enganemos, portanto, o estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social, é todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que seja preciso tempo, e muito tempo, para a sua realização. A contradição, aliás, não é sempre tão real quanto pode parecer. Não vemos, todos os dias, homens professando a mesma ciência, variar na definição que dão de uma coisa, seja por empregar termos diferentes, seja por diferenças de ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições dadas à gramática. Acrescentamos, todavia, que a forma da resposta depende quase sempre do estilo da pergunta. Seria pueril, portanto, ver-se uma contradição na qual existe, o mais das vezes, apenas uma diferenciação de vocábulos. Os espíritos superiores não se preocupam com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Essa palavra não tem uma acepção única. Os espíritos podem, portanto, assim como nós, diferir na sua aplicação. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar centelha anímica, um terceiro dirá que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc., e todos terão razão em seu ponto de vista. Poderíamos mesmo acreditar que alguns deles professem teorias materialistas, e, no entanto, não ser assim. É o mesmo com Deus, ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a suprema inteligência, o infinito, o grande Espírito, mas, em definitivo, será sempre Deus. Citemos, ainda, a classificação dos espíritos, formam uma série ininterrupta desde o grau inferior até o grau superior, a classificação é, portanto, arbitrária, um poderá estabelecê-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem incorrer, por isso, em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema, os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que aprendamos a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, não saberemos menos botânica. Deixemos, portanto, de dar para as coisas convencionais mais importância do que elas merecem, para nos fixar ao que é verdadeiramente sério e, muitas vezes,
a reflexão nos fará descobrir naquilo que parece mais contraditório uma semelhança que teria escapado a um primeiro exame. 14. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos quanto às falhas de ortografia cometidas por alguns espíritos, se ela não nos desse oportunidade a uma nota essencial. Sua ortografia, falta dizer, não é sempre impecável, mas somente a ausência de argumentos pode torná-la objeto de uma crítica séria ao dizer que, porque os espíritos sabem tudo, devem igualmente saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os numerosos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio na terra, o que não lhes tira em nada o seu mérito, mas existe, neste fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem entre si é rápida como o pensamento, porque é o próprio pensamento que se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se constrangidos ao servirem-se, quando são obrigados, para comunicar-se conosco, das formas demoradas e complexas da fraseologia humana e, sobretudo, da insuficiência e da imperfeição da linguagem para traduzir todas as ideias. É isso que nos dizem, sendo curioso observar os meios que empregam, muitas vezes, para atenuar esse obstáculo. Isso aconteceria conosco se tivéssemos de nos exprimir em um idioma com palavras e fraseado extensos, porém mais pobre de expressões do que nossa língua nativa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos atribuem pouca importância à puerilidade da ortografia, quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas. Não falta concluir daí, portanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, eles a observam quando isso é necessário. É assim, por exemplo, com a poesia ditada que desafia, muitas vezes, a crítica do mais meticuloso purista, e isso malgrado a ignorância do médium. 15. Existem, ainda, as pessoas que veem perigo por toda a parte, em tudo o que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo, alegando que certas pessoas, em se entregando a esses estudos, têm perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria. Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando um cérebro é ineficaz. Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros. E devemos, por isso, suprimir tais estudos. O que provam esses fatos? Pelos trabalhos corporais esfalfam-se braços e pernas, que são instrumentos da ação material, pelos trabalhos da inteligência fatiga-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento está quebrado, o espírito não está, conserva-se intacto, e quando livre da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi em sua especialidade, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura, as ciências, as artes, a própria religião fornecem seu contingente. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos suscetível a certas impressões. Havendo uma predisposição à loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal que deve, então, tornar-se uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social.
É provável que o louco religioso se apresente como um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto, mas vou mais longe, digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, falta contar as decepções, as infelicidades, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo sob um ponto de vista elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas se comparadas ao futuro que o espera, a vida é para ele tão curta, tão fugidia, que as tribulações nada mais são a seus olhos que os incidentes desagradáveis de uma viagem. Isso que, em outro, produziria uma violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe, aliás, que os pesares da vida são provas que servem ao seu avanço se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual tê-las ha suportado. Suas convicções lhe dão, portanto, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo exemplo que lhe dão as comunicações dos espíritos, a sorte dos que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Assim, o número daqueles que têm sido detidos diante deste sinistro precipício é considerável. É um dos resultados do espiritismo. Que os incrédulos riam quanto quiserem, desejamo-lhes as consolações que o espiritismo procura dar a todos os que se dedicam a sondar-lhe os mistérios profundos. Ao número das causas da loucura, falta, todavia, colocar o pavor ao diabo que tem desordenado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que tem feito, ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que se esforçam por tornar mais assustador com hediondos detalhes. O diabo, dizem, só assusta as crianças pequenas, é um freio para torná-las prudentes. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas, quando não tem mais medo, ficam piores que antes. E para o bom resultado não se conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem falível se, na falta de temor, seu poder pudesse ser comprometido. Felizmente, não é assim, ela tem outros meios de agir sobre as almas e o espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que saiba aproveitá-los, mostrar a realidade das coisas e, por aí, neutralizar os funestos efeitos de um temor exagerado. 16. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem, verdadeiramente, esse nome, porque estão firmadas em teorias racionais. Tanto uma quanto a outra admitem a realidade de todos os fenômenos, materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam em um estado que poderíamos chamar sonambulismo desperto, fenômeno conhecido por toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal, o círculo das percepções intuitivas estende-se além dos limites de nossa percepção ordinária. Desse modo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito de sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Não é que contestemos o poder do sonambulismo de que temos visto os prodígios e estudado todas as fases durante mais de 35 anos. Convenhamos que, em efeito, muitas das manifestações espíritas podem se explicar por esse meio.
Mas uma observação contínua e atenta mostra uma multidão de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. A esses que compartilham dessa opinião, nós diremos como aos outros: vejam e observem, porque, seguramente, não viram tudo. Nós lhe apresentaremos, em seguida, duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde é que viria a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos. De modo algum. Quem, portanto, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns a quem se exalta a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como se supõe, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão precisos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas uma, ou são lúcidos ou não o são. Se o são, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos admitir, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua origem no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não veríamos a mesma pessoa ter uma linguagem diferenciada nem exprimir, alternadamente, as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, portanto, não podemos encontrá-las todas no médium, falta procurá-las fora dele. Segundo a outra teoria, o médium é a origem das manifestações, mas em lugar de tirá-las dele próprio, assim como o pretendem os artífices da teoria do sonambulismo, ele as obtém do meio ambiente. O médium seria, assim, uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o rodeiam, não diria nada que não fosse conhecido ao menos por alguns. Não poderíamos negar, e é mesmo um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas esta influência é bem diferente do que supomos, e daí a dizer que o médium seja apenas o eco dos pensamentos alheios, há um longo caminho, porque há milhares de fatos estabelecidos, dizendo, peremptoriamente, o contrário. É, portanto, um erro grave que prova de uma vez o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença de espíritos, explicam-no à sua maneira. Sua teoria seria cativante se pudesse abraçar todos os fatos, mas não é assim. Quando se demonstra, a partir de evidências, que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões de todos os assistentes, que essas comunicações são, muitas vezes, espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas, mesmo assim, elas não são aceitas. A irradiação, dizem os opositores, estende-se bem mais além do círculo imediato que nos rodeia. O médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que, se não possui as inspirações dela ao seu lado, tem-nas procurado fora, na cidade, na região, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, porque ela supõe uma causa maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços, estando em contato permanente conosco, nos comuniquem seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais provenientes de todos os pontos do universo, para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Ainda mais uma vez diremos, e isso é um ponto capital sobre o qual poderíamos insistir, a teoria do sonambulismo e a que poderíamos chamar reflectiva foram imaginadas por alguns homens, são opiniões
individuais criadas para explicar um fato, enquanto a doutrina dos espíritos não é de concepção humana, foi ditada pelas mesmas inteligências que se manifestaram, então, quando ninguém sonhava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento das pessoas sobre a Terra? Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médiuns disseminados sobre todos os pontos do globo, que não se viram jamais, harmonizaram-se para dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por qual extravagância foi procurar essas ideias a 2000 léguas além-mar, em meio a um povo de costumes e linguagem estranhos, em lugar de tomá-las à sua volta? Mas há outra circunstância na qual não temos refletido o bastante. As primeiras manifestações, tanto na França quanto na América, não foram dadas nem pela escrita nem pela palavra, mas por pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências reveladas declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais e escritas, não deveria ser assim com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma independência absoluta da vontade. Reportamo-nos, então, aos opositores, para uma observação mais atenta, e se estudarem sem prevenção e não tirarem conclusões sem antes terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para resolver a tudo com a razão. Limitamo-nos a colocar as seguintes questões, porque a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a certas questões de assuntos perfeitamente conhecidos como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogador, sobre algo que tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto para o dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil responder. Adversários rebatem o argumento perguntando, se os espíritos, que devem tudo saber, não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma, quem pode o mais, pode o menos, e disso concluem que não são os espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, ao apresentar-se diante de uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, se de fato é dia em pleno meio-dia, acreditasse que se dariam a responder seriamente, e não seria lógico que concluíssem por seu silêncio ou das zombarias com que se dirigissem ao interpelante, que seus membros eram tolos. Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que não respondem a questões ociosas e ridículas e não querem estar em evidência, é por isso que se calam ou dizem se ocupar de coisas mais sérias. Perguntamos, enfim, porque os espíritos vêm e se vão muitas vezes em um dado momento e, passado esse momento, não existem nem pedidos nem súplicas que possam tornar a trazê-los. Se o médium agisse apenas por um impulso mental dos assistentes, é evidente que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Portanto, se não cede ao desejo da Assembleia, apoiado por sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam, influência essa que demonstra a sua independência e a sua individualidade. 17. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática interesseira, tem quase sempre sua origem em um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de resolverem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Podemos ter muito espírito e até muita instrução e falhar no julgamento. Ora, o primeiro indício da falta de senso é acreditar-se infalível.
Muitas pessoas também veem nas manifestações espíritas nada mais que um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura do presente trabalho, encontrem nesses fenômenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, sobre as manifestações em geral, a outra, filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem quer que tenha observado somente pelo ângulo da primeira está na posição daquele que conheceria a física apenas pelas experiências recreativas, sem haver penetrado no fundamento da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para poderem ser assimilados de outro modo que não seja por um estudo profundo e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessas condições se pode observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Se este livro tiver como resultado mostrar o lado sério dessa questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito e nos felicitaríamos de ter sido escolhidos para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos, de resto, receber nenhum mérito pessoal, porque os princípios que ela encerra não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que a ditarão. Esperamos que tenha outro resultado, que é o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, ao indicar-lhes, nesses estudos, uma meta grande e sublime, a do progresso individual e social e de indicar-lhes o caminho a seguir para atingi-lo. Terminamos com uma última consideração. Os astrônomos, ao sondar o espaço, encontraram, na ordenação dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam ser corpos que escapavam à sua observação. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve existir um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando, então, a causa pelo efeito, eles puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série de seres, vemos que formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. É racional pensar que o homem detém o último elo dessa corrente. Que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito. A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devem existir os desconhecidos. Qual é a filosofia que tem preenchido essa lacuna? O Espiritismo nos mostra que é ocupada pelos seres de todas as ordens do mundo invisível e esses seres não são outros que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Aos que negam a existência dos espíritos, preencham, portanto, o vazio que eles ocupam, os que riem, atrevam-se, portanto, a rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Prolegômenos. Os fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se em toda parte e revelam, como sua causa, a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou fazer parte do mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Foi assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural.
É por isso que se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje, são gerais e patentes por todo o mundo. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo ministros de Deus e agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens para trabalhar em uma nova era de regeneração para a humanidade. Este livro é a síntese de seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Ele não encerra nada que não seja a expressão de seu pensamento e que não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constituem a única obra daquele que recebeu a missão de publicá-la. Dos vários espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seu nome, a nenhuma personagem de cuja história se tenha guardado a lembrança, mas sua elevação está atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem nomes venerados. Eis os termos nos quais nos deram, por escrito e pela intermediação de vários médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens em um mesmo sentimento de amor e de caridade, mas antes de o divulgares, revelemo-os juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que assim o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque isso não é mais que uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Entre os numerosos ensinamentos que te são dados, há aqueles que deves guardar para ti somente, até nova ordem, nós te indicaremos qual o momento de revelá-los. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares preparado quando te dissermos. Porás no título do livro o ramo de parreira que desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nele se encontram reunidos, o corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito unido à matéria. É o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho e tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos. Não te deixes desalentar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em embustes. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram, muitas vezes, semear a dúvida, por malícia ou ignorância, mas siga sempre. Creia em Deus e anda com confiança. Estaremos aqui para te sustentar, e o tempo está próximo quando a verdade brilhará em toda parte. A vaidade de certos homens que acreditam tudo saber e tudo explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes, mas todos os que têm em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que envolverá o mundo inteiro, deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocupar das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundamento, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos. A satisfação que sentirás, ao ver a doutrina propagar-se e ser bem compreendida, ser-te-á uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda.
Lembra-te de que os bons espíritos assistem aqueles que servem a Deus com humildade e com desinteresse e repudiam quem quer que procure, no caminho do céu, um caminho fácil para as coisas da terra, eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus, são um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode valer-se do cego para nos fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros.